Aceita a sua situação. Mas o quê? Pediu pra participar? Pede pra participar também. Ah, não vou aceitar não. Pra gente ter multidão. Ah, é uma boa mesmo. Mas vocês pediram mesmo? Não? A Thalita tá participando. Docenano. É porque eu não consigo ler nada de... Tati tá participando. Carol tá participando. A Isa. Docenano eu não conheço. Estamos aqui ao vivo, pessoal, para a reclamação do Pedro. Aí mostra. Acho que é por conta da internet. Pra fechar aqui mesmo, quando dá a luz, você tem que pegar meu profissional. Isso. Você desde ontem está sem. São das pais? Exatamente. Bom dia, obrigada por vocês terem vindo. Estou muito feliz. Eu mandei ele te trazer vocês mesmo. Que bom que ele obedeceu. Olha também, acho que dá. Por favor. Gente, bom dia, eu sou a professora Kelly, querido. Chegamos na apresentação do Pedro, tão aguardado, último dia que a gente está aí nas apresentações de trabalho de conclusão de curso. Pedro, você, assim como a Patrícia, já sabe, né, todo o protocolo, você vai apresentar. Agora já vai já muito obrigada por vocês estarem aqui. Ele, com muito carinho, convidou vocês dois para estarem aqui. E aí, deve se apresentar, a gente vai para a comissão e aí depois eu peço vocês para todo mundo para sair, tá bom? A gente pode começar aí. Você tem de 10 a 15 minutos para apresentar. Se você quiser o objetivo, você quiser ficar nesse tempo. Acho que não vai demorar. Mas Você precisa de ajuda ou tá tudo não, certo? tá tranquilo, eu vou passar aqui pelo celular. Tá bom, então vamos lá. Eu vou usar os 20 minutos, mas assim, vou tentar ser um pouco mais objetivo. Tá bom, meu amor. Vamos lá. Tá bonito, olha, gente. Olha como é o TCC, gente. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a presença da banca, do André, da Patrícia, da orientadora Kelly, dos meus amigos que estão aqui presencialmente, também online, que não puderam vir, e meus pais, que eu acho que minha mãe está querendo chorar. Vamos lá. O meu TCC ele é um produto, como muita gente já sabe, com o tema de uma jornada fotográfica como forma de visibilidade para atletas PCDs. Esse título ele tem um significado, mais especificamente a palavra jornada, que eu vou explicar no final da apresentação. Bem, continuando. Para falar do meu produto, primeiramente é interessante fazer uma introdução de como surgiu o esporte adaptado. Teve origem aqui na Europa no final do século XIX, mais especificamente pós a Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra, que na época seria Reino Unido, né, foi quem deu o primeiro passo para a reabilitação de pessoas com deficiência. E foi esse homem, o Ludwig Guttmann, que promoveu os Jogos de Stoke Mandeville. O objetivo era reabilitar pessoas com deficiência, mais especificamente os soldados que voltavam da guerra. Então, em 1960, a gente tem oficialmente a primeira Paralimpíada. Falando um pouco agora do Brasil, né? A estreia brasileira dos Jogos Paralímpicos foi acontecer só em 1972. Em 1995 tivemos a criação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então a gente ficou longos anos sem ter uma representação aqui no Brasil. E hoje o Brasil ele é uma potência paralímpica. Os atletas paralímpicos eles ganham mais medalhas que os atletas
das Olimpíadas em geral, né? Sim. Então o Brasil está nessa ascensão. Mas também é a principal potência. Né? Mas nos Estados Unidos. Bem, mas apesar da origem, né, em 1960, se a gente for considerar como a primeira que foi oficialmente, né, a primeira Paralimpíada, e também tem os Jogos Olímpicos que surgiram na Grécia Antiga, antes de Cristo, mas ainda assim a cobertura fotográfica, a cobertura midiática é muito limitada e baseada em estereótipos. Então, muitas vezes a mídia ela foca na deficiência e não nas conquistas dos atletas. E com isso a gente chega na necessidade de uma representação mais objetiva e inclusiva, que é justamente a proposta desse trabalho. Nesse trabalho eu realizei um ensaio com 3 atletas e uma federação. Também foi criado um photobook em parceria com a Fernanda Farias, que é uma aluna de design visual do 5º semestre. Eu também realizei a exposição fotográfica e também foi desenvolvido um aplicativo para a federação, que não deu tempo de incluir no trabalho escrito, mas eu incluí aqui na apresentação como forma de uso das imagens. Bem, entrando no programa de pesquisa do meu trabalho. Como a fotografia pode ser utilizada para documentar e transmitir as histórias sobre a ação dos atletas PCDs? Foi justamente isso que eu tentei responder por esse trabalho. Então, entramos na justificativa. Quando eu entrei na faculdade, mais especificamente na UFATO, né, que é a Agência Júnior de Jornalismo, eu entendi que a fotografia, a comunicação como um todo, é muito poderosa no sentido de criar narrativas, de contar histórias. E com a fotografia é a mesma coisa. A fotografia é uma ferramenta poderosa na comunicação. E se bem usada, é claro, ela tem a capacidade de causar mudanças de percepção sobre a deficiência. Justamente porque o universo do esporte adaptado ele é muito rico, em todos os sentidos, seja de histórias ou modalidades. Objetivos e motivação. O objetivo geral: produzir um ensaio fotográfico com 3 atletas PCD e uma federação, criando uma espécie de banco de imagens. Então esses atletas podem utilizar essas imagens para os mais diversos fins, ao mesmo tempo que o projeto possibilita uma maior visibilidade para o esporte adaptado e, consequentemente, os atletas. Os objetivos específicos, né? Criar um ensaio fotográfico, como eu já mencionei, documental, realizar entrevistas, criar um photobook e a exposição fotográfica. Bem, depois dessa breve introdução dessas pesquisas, eu cheguei em 2 teorias, né? Eu trouxe aqui a Grécia Antiga e também tentando conectar com representação social. Acho que eu vou ser um pouco mais breve para não enrolar muito, mas o trabalho escrito é um pouco mais completo. Mas falando da Grécia Antiga, os atletas eles eram valorizados como semideuses, eles valorizavam a perfeição física dos atletas na Grécia, mas a marginalização é algo histórico com as pessoas com deficiência. No meu trabalho escrito eu cito um filme onde uma pessoa com deficiência é marginalizada na Guerra de Termópilas, daquele filme 300. E isso só foi mudar um pouco com a evolução do modelo médico para o modelo social da deficiência, onde as pessoas passaram a ser mais inclusivas com as pessoas com deficiência no geral, que a gente entra na representação social. A fotografia esportiva convencional, ela passou por uma evolução muito grande, principalmente ali na década de 60, na década de 90, com as evoluções das câmeras, enfim. E a cobertura fotográfica era algo muito forte, né? Ainda é muito forte nas Olimpíadas, por exemplo, ou em esportes no geral. Mas quando a gente vai para o lado da Paralimpíada, isso é um pouco diferente. Como eu mencionei antes, o foco é mais na deficiência do que nas conquistas. Então a gente entra na questão da percepção social e os desafios que os atletas PCDs enfrentam no seu dia a dia. Seja por conta de acessibilidade mesmo, questões urbanas, questões sociais, enfim. E a percepção das próprias pessoas sobre esses atletas. Nas entrevistas que eu realizei, isso está um pouco mais completo no escrito, todos os atletas citam que sofreram ou sofrem ainda muito preconceito. E não só por ter a deficiência, e sim por conta do preconceito
que as pessoas imaginam que eles não têm a capacidade de ser algo a mais. Bem, a gente entra também na questão do papel transformador da fotografia na valorização e na visibilidade desses atletas. Na entrevista que eu fiz com a atleta Thalita, ela menciona que ela vê a fotografia como algo, como é que se fala? Quando você se sente bem consigo mesmo, né? É algo mais nesse sentido. E todos os outros também apoiam essa ideia de que a fotografia transforma as vidas deles mesmos. Bem, entrando agora no meu produto em si, né? Como eu disse, as teorias usadas foram da Grécia Antiga, da representação social, aliado com pesquisas bibliográficas, além, é claro, da produção das fotos e do fotobook e da exposição. Eu vou pegar as fotos que eu trouxe para eu entregar para vocês darem uma olhada. Sim. É verdade, você sempre viu com exposição, Sim. né? Aí vai passando. Aí no final aqui eu tenho o QR Code dos atletas. Então continuando. A metodologia ela foi dividida em pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção ela é referente às pesquisas de referências, a produção em si, e a pós-produção, a edição das fotos. Referente ao photobook, a pré-produção foi a pesquisa de referências mesmo, então eu tentei buscar umas referências para trabalhar com a Fernanda. Aí também a gente conversou sobre cores, sobre fontes e tudo mais, para que se encaixava melhor. E a pós-produção, a elaboração final do photobook. Então eu quis reservar aqui um espaço para falar dos atletas, que são tipo a alma do meu trabalho. Então começando pelo Matheus, ele é atleta halterofilista, ele tem 23 anos, ele começou no esporte muito cedo, com 3 meses de vida na natação, e ele se encontrou no levantamento de peso. Ele foi vice-campeão em 2018 e campeão em 2019 na categoria. E agora as fotos. Agora voltando na metodologia como foram feitas. Né? Para o Matheus eu utilizei uma lente de 50mm por conta do espaço, né, do ambiente. As fotos foram tiradas na academia onde ele treina. E como eu tinha essa limitação de ser um ambiente escuro, eu não tinha flash, então eu priorizei pela composição das fotos. Eu encontrei na internet. Você pesquisou. Eu priorizei para a composição das fotos. Né? Então, inicialmente eu sinto que a ideia era foto documental, mas no caso do Matheus se tornou algo muito mais publicitário, o que não é um problema, porque eu não me limitei a fazer só uma coisa. Então percebam que eu tentei usar as luzes do ambiente como forma de composição. Em todas as fotos isso acontece bastante. Ou quando não é as luzes, são as luzes, eu tentei pegar os equipamentos da própria academia. E um fato é que quase não tem fotos de corpo inteiro, mostrando a cadeira de rodas, porque não é o foco do meu trabalho. Em alguns atletas isso acontece, mas por conta que não tinha outras opções, né, para realizar. Tem mais algumas fotos, eu não vou me estender muito, vocês podem acessar as fotos pelo Instagram dele, que ele postou, mas basicamente momentos de grande força, momentos mais de calmaria, trazendo essa dualidade. E aqui eu também quis trazer a sensação de movimento. Como eu não estava pegando o corpo inteiro, como o esforço que ele faz é justamente com as mãos, de levantamento de peso, eu quis trazer a sensação de movimento, para justamente parecer que ele está se movendo ainda. Próxima atleta, Jade Ramani. Ela é atleta de tênis de cadeira de roda. Ela começou a praticar esportes em 2013, quando foi convidada pela CETEC para uma aula experimental de tênis. E ela quis transformar isso em sua profissão. Jade é a 40ª no ranking feminino da ITF no mundo e a segunda no Brasil. Aqui, algumas das fotos. Aqui já foi diferente, eu peguei o corpo inteiro, porque eu até cito ali na narrativa que eu construo que a cadeira de rodas é como se fosse uma extensão, ela se movimenta muito. Então aqui, diferente do Matheus, eu não deixo aquele rastro de movimento, é algo mais congelado, justamente para mostrar toda a ação que está acontecendo. Eu também vi algumas fotos de detalhes para trazer uma perspectiva um pouco diferente. Mais algumas fotos, eu quis trazer aqui, pegando um pouquinho da tela, da grade, para trazer perspectiva. E aqui é a Jade com o seu pai e o seu treinador, que são figuras importantes para ela. E eu tive que deixar a foto reduzida por conta da proporção, senão esticava. Thalita Rodrigues. Ela é a número 1 no mundo na categoria PS5 da história em tênis, que é a categoria para atletas deficientes andantes, né? Não é o caso da Jade.
Foi durante a faculdade, ela se formou em administração esportiva, que ela conheceu essa categoria. Entre as suas maiores conquistas, em 2022 na Itália, ela venceu jogando contra homens, e ela também foi vice-campeã de duplas no último torneio que disputou na Austrália. E aqui as fotos dela. Segue o mesmo padrão da Jade, que estão capturando o movimento. Essas fotos são em sequência, essas duas são muito parecidas, são poucas diferenças, mas capturam as nuances, né, da ação que ela está realizando. E uma coisa interessante da Thalita é que muitas fotos ela está mais séria, que é o caso dessas, e outras ela sorrindo. Nessa foto aqui do meio, por exemplo, eu não pedi para ela olhar para a câmera, eu estava no meu cantinho, e ainda assim ela viu bastante, ela ficou com vergonha e acabou sorrindo, e vale para as outras fotos aqui, ela ficou com vergonha. Mas é um misto de emoções, né? Um momento de fúria dela e um momento de alegria. E aqui ela também é professora, né, de tênis. E aqui são os alunos dela. E aqui a Federação Brasiliense de Vela Adaptada. No trabalho escrito eu cometi um pequeno equívoco, eu coloquei Federação Brasileira de Vela Adaptada, mas é porque existe uma FBVA, que é a Federação Brasileira de Veículos Antigos. É a mesma sigla, então acabei falando essa confusão. E a brasileira é a Confederação. Isso. A FBVA ela foi fundada há 8 anos pelo Mauro, que é o atual presidente, que ele tinha o sonho que no projeto de vela pudesse atender a todos. Tanto é que eles têm um projeto que chama Inclusão Reversa, que eles atendem crianças em situação de vulnerabilidade social e também pessoas não PCD, para experienciar esse mundo da vela adaptada. Aqui é uma foto que eu tirei no dia que eu fui, que tinha umas crianças, elas adoraram as fotos, elas queriam tirar mais, né? Esse aqui é o presidente Mauro. Aqui mais algumas fotos, esse aqui é o atleta Cícero, ele está na federação há 6 anos. E aqui mais algumas crianças. Essa aqui foi uma das minhas fotos favoritas, ela não viu eu tirando, mas depois ela olhou, deu um sorriso. Enfim, foi uma das minhas favoritas. Aqui mais algumas fotos, não vou me estender muito. Esse aqui é o atleta Júlio, ele está na federação há 5 anos, e aqui o Cícero novamente se preparando para entrar na vela. Mais algumas fotos, 2 atletas PCD, mais uma criança. Bem, entrando no photobook agora. A prioridade foram as fotos. Então o uso das cores foi justamente para não chamar atenção para as cores e não para as fotos. Então a gente usou muito branco e o bege, né? E quanto às fontes, foram 3 fontes, fugindo daquelas fontes caligrafadas, para não chamar muita atenção. Então é algo mais direto. E aí eu posso abrir aqui para vocês depois, né, para vocês darem uma olhada, tem o QR Code aqui também. Aqui é o corpo do photobook, aqui é uma narrativa que eu construí. Então, Matheus Loureiro, um nome que ecoa com determinação e força. Cada foto dele, tirada na academia durante seu treino, é uma história de determinação, não de limitações, mas de desafios enfrentados com coragem. Seu suor é a prova de seu trabalho duro, sua expressão é o espelho de sua dedicação. Aqui é o corpo do photobook, com Bajari, tem trechos das entrevistas, as partes mais relevantes. Aqui o aplicativo que foi desenvolvido para a federação, foi desenvolvido pela turma do 5º semestre de publicidade para a matéria de UX Design. Então é só para mostrar a aplicação das fotos. Esse aplicativo foi feito para os professores, para os alunos e para a diretoria. Então tem aqui informações, eventos e etc. Aqui no Instagram dos atletas, que eles postaram as fotos, a Jade, ela colocou o dia do tenista, o Matheus, ele postou várias fotos em sequência, falando do ato de ser um atleta e tudo mais. E a Thalita, ela usou uma das fotos para criar um banner para o centro de treinamento dela, como eu disse, ela é professora. Considerações finais. Nesse sentido, até vendo tudo que eu passei aqui na faculdade, com o fato também, né? Eu vejo que a fotografia ela tem um papel transformador na vida das pessoas, não só de atletas. E se bem usada, como eu disse anteriormente, ela tem o poder de promover uma conscientização sobre estereótipos. Então, eu assumo esse compromisso com a inclusão e tenho a convicção que eu tenho a responsabilidade de continuar fomentando projetos sociais e usando tudo que eu aprendi e devolvendo para a sociedade.
Agradecimentos. Eu não vou agradecer a mim mesmo, tá? Mas Só tem que ter uma foto aí, Pedro. Muito. Lá no início, eu cito que o título ele tem um significado, né? Que é justamente a palavra jornada. O que significa a palavra jornada? Representa todo o assunto que eu falo sobre as Olimpíadas, sobre as Paralimpíadas, sobre atletas, representa também o que eu passo com os atletas, a jornada deles, e representa a minha jornada pessoal também. Esse trabalho tem muito de mim aqui, tudo que eu aprendi, inclusive, ali na primeira foto sou eu na minha primeira aula de fotografia, aqui sou eu no olfato, em algum outro momento, e aqui tirando as fotos do TCC. Então, novamente eu agradeço a presença de todo mundo, dos meus amigos, dos que estão online, da banda, do André, por ser um professor amigo, da Paty, por ter me ensinado tanto, da Kelly também, por ter orientado tanto nesse trabalho. Deu muito trabalho, tudo que a Kelly deu ideia, né? Mas ficou muito completo. Então, eu tenho fotos, eu tenho fotobook, e sim, foi um trabalho completo. Né? Também agradecer aos pais por estarem aqui, eles querem chorar, eu também quero. Mas no geral é isso. Essa foi a minha jornada fotográfica, foi o meu TCC e muito obrigado. Nossa. Você tem mais